Primeiro sábado de 2025 com Copa do Rei, Campeonato Italiano e Premier League. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, sabadão, com futebol aí rolando, sobretudo no velho continente, né, na Europa. Vamos destacar aqui o Barcelona estreando na Copa do Rei, jogo ali de times que estão nas primeiras posições no Campeonato Italiano e vários jogos interessantes na Premier League, Matheus Montenegro. Tudo bem, Faber, mano? Começou o ano, feliz ano novo mais uma vez, né? Feliz ano novo. Até a gente se acostumar com 2025. Isso. Naturalmente, eu acho que a gente vai acabar errando aqui, vai soltar um de 2024, que é normal, mas vamos que vamos para o nosso primeiro sabadão de 2025. Já temos aí jogos interessantes, acabou, né? Aqueles dias ali que era só um joguinho ou outro, agora a gente vai voltar à programação normal, um dia cheio de muito futebol. Vamos trazer agora estatísticas, detalhes para você, apostador. Muito bem, vamos começar na Espanha, porque tem a tradicional Copa do Rei, com o Barcelona estreando contra o poderoso Barbastro, que é um time da quarta divisão, né, do Campeonato Espanhol, segunda fase, né, o Barcelona já estreia ali uma fase acima. É a terceira fase já, na verdade. Terceira fase, exatamente, da Copa do Rei, até, lá no estádio municipal, lá de Barbastro. É, porque normalmente nas Copas Europeias, elas incluem muito ali os times, bem dizer, semi-amadores, né, pode-se até dizer. Salvo engano, essa aqui já é a quarta fase, mas até o Barbastro ele nem começou na primeira. Essa é a primeira fase do Barcelona, é a 16avos, né, uma antes das oitavas de final. O Barcelona, que não vem de um grande momento, né, velho, vem de derrota em casa pro Atlético de Madrid, deu uma vacilada aí no recorte recente. A gente vai detalhar melhor agora onde, Faber, mano? Nosso aplicativo do Game Arena, vamos colocar na tela aí. Que inclusive você pode baixar, ó, de forma gratuita, tem o QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular e para você se embasar, né, velho, para suas apostas esportivas. A gente já tira uma referência muito boa de que o Barbastro é um clube gigantesco quando não tem um escudinho ali no aplicativo. Isso, velho. é Se verdade. não tem é porque tá complicado. E como chega o Barbastro, Fábio? Venceu, né? Venceu aí na segunda divisão da segunda federação. Que, é que não é a quarta, segunda divisão, né? é a quarta, exatamente, perfeito. Venceu 2-0, né? Empatou antes ali 1-1. Uhum. Também teve vitória, mas pelo menos vem vencendo, né? Esse aqui é o jogo que a gente poderia destacar, né? Quando ele bate o Espanhol de Barcelona, por isso conseguiu chegar a essa fase. É uma fase muito longe aí para a equipe do Barbastro, né? Conseguiu eliminar ali um rival do Barça, né? Será que o Barcelona vai vingar aí o seu... quase um rival, né? É um rival, Espanhol. É um derby, né, ali, da rival, cidade de Barcelona. Sim, sim. 2-0, então já jogou com um time de primeira divisão e venceu, né? Então... O momento recente do Barbastro, ele é bom, mas antes disso, se a gente puxa, Fábio, mano, era uma sequência de derrotas aí considerável, tá? O time teve ali 5 derrotas consecutivas. E antes disso, ó, ele tirou o Amorebieta por 4-0 na... Grande Amorebieta. Grande Amorebieta, sim. Vamos lá, vamos agora pro Barcelona, na verdade, né? Que vem de derrota pro Atlético de Madrid. Já faz um tempinho que não joga, né? Teve um recesso ali o Campeonato Espanhol. O último jogo foi no dia 21, né? De dezembro, contra o Atlético de Madrid. 2-1. Antes perdeu pro Leganés. 1-0 também em casa, né? 2 derrotas em casa. Aí venceu fora o Borussia Dortmund. 3-2. É o Barça. Empatou com o Betis fora 2-2. No Campeonato Espanhol ele já não ganha 3 jogos, né? Se não fizer 3 gols, não ganha, né? A lei é muito clara aquilo do Barcelona nessa temporada. Mas enfim, é uma disparidade muito grande, né, velho? A gente tá falando do Barça contra o time na quarta divisão. É bem verdade que muito dificilmente eu acredito que o Barça vai com o time titular. Isso. Pode até utilizar um jogador ou outro por causa desse ato aí, né, velho? Já tá numa sequência boa. Quase 15 dias, né, velho? Sem jogar o Barcelona. Então pode ser que ele coloque um ou outro jogador ali do elenco principal para pegar um ritmo de jogo, eventualmente, né? Mas não acredito que vá com força máxima. Fato é, ainda assim, o time reserva do Barcelona é muito superior, né, velho? Nem se compara. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, né? Vamos aí pro nosso momento. Olha isso aqui. O áudio do Barcelona tá baixíssimo, como se esperava, né? 1.06 não dá, né, velho? Não tem condições. Infelizmente, a odd é muito baixa, né? E aí a gente só tem 2 opções, bem dizer, em confrontos onde a disparidade é muito grande. Ou a gente pode ir num total de gols, ou a gente pode ir no handicap. A grande questão é, o total de gols, a gente teria que pegar o mais de 3.5, ou seja, para sair 4 gols no jogo. E aí a gente entra naquele dilema. Você acha que é mais provável o Barça meter um 4-0 ou o jogo ser 3-1? A gente, por mais que a defesa do Barcelona esteja dando umas vaciladas ao longo da temporada, a gente não vai confiar em um time de quarta divisão espanhola para cima do Barcelona, né? Não tem condições da gente apostar nisso aqui. Uma opção ousada, Faber, mano, seria o ambas marcam não, cotação 1,51. Mas como é jogo único, é um pouquinho mais aberto, vai que o Barbastro acaba deixando joga seu em casa golzinho, também. Não dá pra ir. O Barcelona tem uma defesa nada segura, né? Então... Não dá nem pra confiar que o Barbastro vai fazer gol, mas também não dá pra confiar que o Barcelona não vai tomar gol. É meio que jogar pra sorte, eu diria. Fugir desses dois cenários. cenários. O que seria melhor? Pegar o handicap europeu, -2 a favor do Barcelona, que aqui é pra vencer por 3 gols de diferença. E aí a gente, um 3-0 já seria green,
por exemplo, tá? Já botaria dinheiro no bolso. Mesmo se o Barbastro conseguir fazer um gol, eu não imagino que seja apenas 3-1. Para mim é jogo para 5-1 Barcelona, um 4-0, 5-0. É uma disparidade muito grande. Então aqui a gente acaba ficando mais seguro, ao meu ver, do que no ambas marcam não. E também acaba ficando mais seguro ali do que no mais 3,5 gols. Por isso, 5 então, nessa aposta aí. Handicap europeu, -2 a favor do Barcelona. Tá aí, nossa sugestão de aposta para Barbastro e Barcelona é o handicap europeu, -2 aí a favor do time catalão. Agora a gente sai da Copa do Rei e vai para Itália, tá? Porque tem campeonato italiano rolando nesse final de semana e o principal jogo desse sábado lá na Itália é Fiorentina e Napoli, né? O quinto colocado contra o segundo colocado, duas equipes que estão ali na parte de cima. Vamos trazer na tela as informações do confronto, né? Jogo sábado, 2 da tarde, a última rodada do primeiro turno do campeonato italiano, lá no estádio Artemio Franchi, né? Que é a casa da Fiorentina, Matheus Montenegro. Joguinho interessante, né, Fábio? Joguinho interessante, jogo muito bom, ao meu ver. Duas equipes ali que estão na parte de cima da tabela de classificação, estão ali brigando pro Champions League, pode até dizer brigando pelo título. O Napoli tá na briga pelo título, de fato. A Fiorentina eu já acho que é um pouquinho mais difícil, mas dois clubes muito tradicionais de futebol italiano, que não estão ali no G3, pode-se dizer, das maiores forças, mas que fazem uma grande temporada. Vamos detalhar melhor esse confronto agora no nosso aplicativo lá do Game Arena, certo? Tá aparecendo aí mais uma vez o QR Code, pode baixar se você quiser de forma gratuita. Tabela de classificação, Fábio Hermano. Napoli vice-líder, Fiorentina em quinto, porém a disparidade de pontos é grande. 9 pontos separam as duas equipes. É bem verdade que a Fiorentina tem um joguinho a menos ali do que a maioria dos times, né? Pra Fiorentina uma vaga na Liga dos Campeões já vale como um título, feito, né? Até pro Napoli também. A Napoli já até foi campeão recentemente, né? Mas eu acho que tá na Liga dos Campeões aí já é um grande feito. Mas dá para sonhar com o título, né? A distância ali com o Atalanta tá praticamente igual, né? As equipes na competição. Então dá aí para o Napoli buscar o título. Vamos para os confrontos, Matheus Montenegro? A Fiorentina que não vive um momento muito bom, né, velho? Até teve um empate aí fora de casa com a Juventus, pode-se dizer um grande resultado, mas perder em casa para a Udinese foi demais. Antes disso havia empatado em 1-1 contra o Vitória de Guimarães e antes perdeu de 1-0 para o Bolonha. Ou seja, são 4 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória. Até teve um 7-0 ali antes, mas foi contra o Lask Linz, né? A equipe austríaca lá na Conference, Conference League, né? Eu falei Europa League, né? É Conference. Então a gente desconsidera, não é parâmetro em relação ao jogo contra o Napoli, né, velho? Com certeza. Já o Napoli vem bem, né? Vamos ver o Napoli aí. Sim. Venceu o Venezia, né? Que é o time da zona de rebaixamento 1-0. Venceu o Genoa fora de casa 2-1. Venceu a Udinese 2-1 também. 3-1. 3-1, né? E teve uma derrota Duas derrotas ali. para Lazio, né? 2 derrotas para Lazio, uma pela Copa da Itália, foi eliminada. E também uma derrota no campeonato italiano. Mas, enfim, Lazio também é um time que está ali na parte de cima, né? Sim, é um time que está muito bem, né, velho? Inclusive, na Série A italiana, antes dessa derrota aí para o... Cadê? 1-0 para a Lazio, a última havia sido justamente para a Fiorentina por 3-1, tá? Mas é bem verdade que a Lazio fora de casa é um timezinho muito interessante, tá, velho? É um time que consegue deixar muitos gols ao longo dessa temporada, como visitante, ele só não marcou gol em 2 jogos, que foi o 3-0 que ele perdeu lá na primeira rodada para o Hellas Verona e teve outra partida que foi um 0-0. De resto, conseguiu deixar pelo menos um golzinho, tá? E a Fiorentina é um time meio que tá deixando a desejar, né, velho? 4 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória, em casa também tem levado seus golzinhos. Então, ao meu ver, pesa um pouquinho mais pro Napoli, acredito, em um favoritismo aí do lado da equipe alviceleste. Muito bem, agora a gente vai para o nosso Momento Bet Nacional na tela aí, vamos ver as cotações, né? Sim. Favoritismo do Napoli, né? 2,34. 2,34. Como eu bem disse. Não é um favoritismo muito grande, mas tá ali, né? Levando em consideração que é fora de casa, eu até esperava uma odd um pouquinho mais nivelada. Mas acredito que muito pelo momento ruim da Fiorentina também, a gente tem uma disparidade um pouquinho maior. Mas e aí, Fábio, dá pra confiar em uma vitória, velho, do Napoli? Cara, até acho que é favorito, mas eu fugiria. Eu acho que o cenário de gols eu acho que é mais provável, né? São equipes que dificilmente passam em branco, até a Fiorentina não vence a 4 jogos, mas em 3 ele marcou, né? Nos 3 últimos. E fez 2 na Juventus, por exemplo. Fora de casa. Então, de casa. eu acho que o mercado de gols é mais seguro. Poucos jogos na temporada o Napoli não fez gol, velho. Fora de casa foram 2, acho que em casa só teve um ou também mais um. Enfim, gosto de gols também e principalmente pelo fator custo-benefício. A gente tem aqui um ambas marcam pagando 1,81. Se o jogo fosse na casa do Napoli, eu acho que já teria um risco maior. Confiar em um gol da Fiorentina fora de casa. Mas aqui a Viola vai estar nos seus domínios. Então um golzinho da Fiorentina eu confio e do Napoli mais ainda. Né? Uma equipe muito qualificada, vem fazendo uma grande temporada. Então, ao meu ver, uma ótima pedida, muito por causa da odd 1,81. Por isso, 5 então nessa aposta aí. Ambas marcam de Fiorentina e Napoli. Muito bem, sugestão de aposta aí para Fiorentina e Napoli, dada aí para vocês. Confiamos no ambas marcam. Agora a gente sai da Itália e vai para a Inglaterra, tá? Tem vários jogos interessantes nesse sábado, né? Na Premier League, que não parou, né? A galera não teve recesso, não teve folga.
nesse final de ano. E tem rodada já neste sábado, tá? Com Tottenham e Newcastle, abrindo o sábado aí. Vamos colocar na tela as informações do confronto, né? Jogo sábado, 9h30 da manhã, ali logo cedo, lá no Tottenham Hotspur Stadium, né? 20ª rodada. Duas equipes ali que nos últimos anos tentam brigar ali com os grandes, né? O Tottenham até deu uma caída, mas busca ali retomar o protagonismo que teve até nos últimos anos, né? Sim. Até com o Big Six, né? Do futebol inglês tem o Tottenham, né? Ali entre os 6. Inclusive, o Big Six deixou de ser Big Six, é 5-6 agora, né? Você já ouviu falar isso mesmo? Não. É um grande meme do Twitter isso. Tá, Enfim, você é meio idoso, aí você não pega essa referência. Não, mas Twitter eu sou bom, inclusive. Enfim, é porque dizem que deixou de ser um Big Six, teoricamente era pra ser um Big Five agora, né? Boa. Só que aí o cara falou que era 5-6. Entendeu a piada? Entendi. Segue o jogo. Bom, 20ª rodada, conhecida também como primeira rodada do segundo turno, tá? Perfeito. Lá da Premier League e agora aplicativo do Game Arena, Matheus. Vamos lá, o momento do Newcastle é muito bom, Fábio, mano. 5 vitórias seguidas e 100% de aproveitamento. Eu diria que em termos de elencos, são duas equipes muito parecidas. Sim. Mas o momento do Newcastle ele é bem melhor, tá? A gente vai ver isso, inclusive, ilustrado na tabela de classificação. Newcastle que tá em 5º lugar ali, 32 pontos, querendo voltar ao UEFA Champions League, né? 2 temporadas atrás ele conseguiu. É bem verdade que a disparidade é até relativamente grande, né, velho? Tá 3 pontos atrás de Chelsea, 5 pontos atrás do Nottingham Forest, mas a situação do Tottenham ela é ainda mais delicada. O time é o 11º colocado com 24 pontos marcados, já está a 8 de distância do Newcastle. O Tottenham tem um problema na defesa, né? A gente pode até ver os confrontos agora aí, porque é um time que toma muitos gols, Meu irmão, quando o Tottenham mete 3 no Liverpool, toma 6 em casa, complicado. Ele sofreu gol aí 2 pro Wolverhampton em casa, e tomou até só 1 do Forest, mas tomou 6 do Liverpool, 3 do United, né? Aí teve uma vitória tranquila contra o Lanterna Southampton, 5-0, mas ele sofre gol basicamente todos os jogos, né? Tomou 4 do Chelsea, tomou gol do Glasgow, tomou do Bournemouth, ele toma gol todo jogo. Pois é. É uma equipe que não dá pra confiar, velho, o Tottenham. Esse aí é o maior fato que existe. E por outro lado, a gente tem o Newcastle numa fase absurda, velho. Grande resultado diante do United. Botou o Manchester United na roda, jogou muito, tá? 2-0, podia ter feito 3-4 até. Meteu 3-0 no Aston Villa, que era outro adversário também ali de um porte bem alto, jogo difícil. Quando pegou uma equipe mais fraca, como o Ipswich, passou por cima, 4-0, 3 vitórias seguidas e sem saber o que é levar gol, tá? Sem sofrer gol. E antes disso ganhou mais 2. Só levou um gol nos últimos 5. Vitórias importantes aí. Boas atuações. A última derrota foi pro Brentford, né? 4-2 pela Premier League, mas também deixou gol, né? 2, quando empatou com o Liverpool, deixou 3, é um ataque muito forte, né? Esse recorte mais recente aí, ele até vem de 3 jogos seguidos sem levar gols. Mas se a gente expande um pouquinho, ele até tinha uma quantidade considerável de gols sofridos. É bem verdade que a de gols marcados é bem melhor, tá? Mas antes disso, 4-2, tomou 4 do Brentford, 3 do Liverpool, levou gol do Crystal Palace, levou 2 do West Ham. Quando ganhou do Nottingham Forest, levou gol também. Então, assim, sofria seus golzinhos a um recorte não muito recente, ou não muito longe, não muito distante, né? Mas o sistema ofensivo, esse sim, tá funcionando e muito. Muito bem, agora a gente vai pro nosso momento Bet Nacional na tela aí. Vamos ver as odds pro confronto. 2,25, Newcastle favorito. Newcastle, mesmo fora de casa. Melhor, né? Sim, momento bem melhor, nem se compara, velho. Isso. E é um time que passa mais confiança também do que o Tottenham, eu diria. Assim, velho, pra confiar na vitória seca do Newcastle, eu já tenho o meu pezinho atrás, tá? Acho que pode acontecer muito bem. Se a dupla hipótese do Newcastle estivesse bom, valeria a pena. 1,40, a gente tem um handicap aqui, 1,43 velho, é muito baixo, infelizmente. Eu gosto muito aqui também do ambas marcam, velho. A grande questão tá mais baixo ainda. 1,32 ambas marcam. É absurda a previsão de gols que existe para esse confronto. Normalmente a gente tem até a linha do 2,5 como referência, né, para ter uma noção da estimativa de gols. A linha aqui ela tá em 3,5. Ou seja, a probabilidade de sair 4 gols é bem dizer a mesma de sair até 3. Expectativa muito alta de gols para esse confronto. Então, qual é a alternativa que a gente traz aqui, Fábio? O ambas marcam seria a nossa pedida para esse confronto. Mas a odd é muito baixa. Então, a gente vai precisar dar um up aí nessa odd, né? Dar uma aumentada nela. Então, se a gente combina ambas marcam com o dupla hipótese do Newcastle, que você até mencionou que é uma boa pedida, cotaçãozinha 1,74. Eu considero uma excelente pedida para esse confronto. Por isso, sempre bom ficar de olho na ferramenta que a Bet Nacional disponibiliza do Criar Aposta, porque a gente encontra alternativas como essa. Muito bem, então vamos botar 50 na nossa sugestão de aposta aí para Tottenham e Newcastle. Combinar, tá? As odds estão muito baixas ali para tudo que é provável, então combinamos aí o dupla hipótese a favor do Newcastle e o ambas marcam. 1-1 é green, por exemplo. 1-1 é green, tá bom demais. Acho que vai ser 2-2. É o Newcastle fazer gol e não perder, bem dizer isso aí. Exatamente. Bom, agora a gente segue aí na Inglaterra, né? Porque vamos falar do Arsenal, que deu umas tropeçadas ali, mas parece que se reencontrou. Boa vitória na última rodada.
E agora pega o Brighton, né? O outro time. Pegou o Brentford, agora pega o Brighton. Dois times parecidos, até no nome, né? Isso. Até o estilo também, né? E Gabriel Jesus voando, viu? Voltou o menino. Isso. O Natal chegou, né? O menino Jesus, né? Sempre bate o sino pequenino. Renasceu aí. Não é renasce aí na Páscoa, né? Mas enfim. Chama cartela logo. Não é muito a minha área, não. Vamos botar na tela aí. Sábado, 2h30. Brighton e Arsenal, primeira rodada do segundo turno lá no Amex Stadium, que é o American Airlines. American Airlines não. Airlines não. É o banco lá. Amex, pô. Fala Amex mesmo que é mais American Express, não é não? Deve ser American Express Stadium. Não é banco não, então, é Express. Deve ser sistema de mas correios, mas eu acho que é um banco. Enfim, prossiga. Talvez não seja Express, na verdade. Vamos focar no futebol, que é o que a gente entende, que é melhor. Vai, o aplicativo do Game Arena, pra gente dar uma olhadinha, o Arsenal que vive um grande momento, vai. 5 jogos sem perder, 4 vitórias consecutivas. Gabriel Jesus voltou aí, tá jogando muito. Já o Brighton é o oposto, vai. 5 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória. E a gente vai até ver que a sequência é maior, tá? Tabela de classificação, Arsenal ali, ó. Eu ia dizer na cola do Liverpool, mas não mais é ou muito menos, né? bem na cola, né? 6 pontos atrás e ainda tem um jogo a mais. O Liverpool pode aumentar essa distância aí para 8. Parece que o Liverpool já tá com uma mãozinha ali na taça da Premier League dessa temporada. E o adversário da vez, o Brighton, ele até começa bem a temporada, mas caiu muito aí recentemente. Tá em 10º lugar com apenas 27 pontos marcados. É isso, vamos para os confrontos recentes, né? Ver a sequência negativa do Brighton, né? Que já não vence algumas rodadas. 7 jogos. Empatou com Aston Villa 2-2, 0-0 com o Brentford. E aí 1-1 com o West Ham. Perdeu para o Crystal Palace em casa, né? 3-1. Péssima derrota. E empatou com o Leicester. E antes acho que também não perdeu para o Fulham e empatou em casa com o Southampton. Então a última vitória foi contra o Bournemouth fora de casa, 2-1. Fora de casa, 2-1. Cara, são 7 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória. E outra coisa que eu gosto de destacar. Boa parte desses jogos aí não foram jogos tão difíceis assim, tá? Isso. Em casa contra o Southampton, fora de casa contra o Leicester, era um jogo que ele podia ter ganho também, muito bem. Palace. Em casa, Crystal Palace, ele podia ter ganho. O West Ham, que vivia um momento muito ruim aqui também. Em casa contra o Brentford, ele também não consegue ganhar. Então, assim, timezinho que caiu bastante de produção, tá? É bem verdade que foram muitos empates. São 5 empates e 2 derrotas nesse recorte. Muito ambas marcam, né, no jogo. Muito ambas. O ambas marcam bateu em 11 dos últimos 12 do Brighton. Surreal, tá? Bate quase tudo aí. E o Arsenal que venceu o Brentford, né? 3-1. Né? De virada. Tomou um gol no início, mas virou tranquilamente, inclusive, né? Golzinho de Martinelli também, Martinelli, os Gabriéis, né? Do Gabriéis Arsenal. ou Gabriels? Eis a questão. E aí? Qual é o plural de Gabriel? Qual é o plural de Mateus? Aí fica difícil, que Mateuses? já termina com S, né? É. Bom, mas como nós somos o professor Pasquale, né? Vamos falar de futebol, prossiga. Né? Arsenal vem bem, né? Teve um tropeço 4 aí vitórias seguidas. Contra o Everton, né? Foi o 0-0, mas já ficou para trás um pouquinho, né? De lá para cá foram 4 vitórias. Isso, 4 vitórias, vem bem, mas o Liverpool não dá muita brecha, né? Então, por isso a distância ali... É o grande problema do Arsenal, né? Ele sempre vem bem, mas sempre tem alguém melhor. Alguém muito melhor, exatamente. Esse é um BO muito Deve grande, ficar velho. novamente com o vice-campeonato. Mais uma sequência muito grande de jogos sem perder também, tá? Já bateu 11, 12 jogos seguidos sem saber o que é uma derrota. A última foi na Champions, inclusive, para o Milão. Aí antes disso ele havia perdido também para o Newcastle por 1-0. Uma derrota na Premier League. E é um time que não sofre, assim, tantos gols, tá, velho? Fora de casa contra o Brighton, pode ser um joguinho que ele acabe levando. De fato, vamos dar uma olhadinha nas odds e ver o que, é que a gente enxerga ali de mais valor. Muito bem, agora o momento Bet Nacional na tela. Vamos trazer as odds, favoritismo do Arsenal, né? Mas... Uma odd até boa, né? Velho, eu acho baixa. Eu acho baixa porque, assim, é um jogo que pode tender muito para o empate, tá? O Brighton, ele não vive esse grande momento, mas é um timezinho que não deixa de ser chatinho ali, tá? Pode complicar a vida do Arsenal. Eu gostaria de algo a favor do Arsenal se fosse um empate anula. Só que aí é uma odd muito baixa, por exemplo. Porque pelo menos a gente se protegeria no empate, mas odd 1,33 não dá. E na vitória, velho, paga no 1,76, eu tenho meu pezinho atrás, tá? Tenho meu pezinho atrás. O Brighton pode complicar. Até acho que o Arsenal ganha. Meu palpite seria aí um 2-1, 3-1, 3-2 pro Arsenal. Porém, já até seguindo a linha de raciocínio aí desses meus palpites, Fábio Hermano, eu ainda acho que o ambas marcas acaba sendo melhor, tá? Eu acho mais confiável um golzinho do Brighton em casa, tem esse ponto, é em casa pelo menos. Se for um jogo que fosse no Emirates, aí era a vitória do Arsenal, aí não tinha nem o que discutir. Mas como o jogo é lá no Amex Stadium, né, um golzinho do Brighton eu acho que dá pra gente confiar nesse jogo. O do Arsenal, óbvio, é o mais previsível, né? Então, prefiro aqui até, tá? Acho que é mais safe. Boa. Como velho, bateu em 11 dos últimos 12 do Brighton. Pô. Isso. O Brighton chegou em tudo que é jogo. Então, nossa sugestão de aposta, ambas marcam em Brighton e Arsenal. 50 nessa aí. Muito bem, então mais uma dica dada, a gente segue na Inglaterra, tá? Porque tem um duelo londrino, né? Duas equipes de Londres, Crystal Palace e Chelsea, né? Duas equipes ali, o Palace do John Textor, né? Dono do Botafogo. Vamos colocar na tela as informações do confronto, né? Sábado, meio-dia, na hora do almoço, ali lá no Selhurst Park, né? Que é a casa
do Crystal Palace, que são os Eagles, né, do futebol inglês. Parece, né? É o São Paulo Cristal da Inglaterra. É, isso, tem isso também, né? É. Tem esse detalhe. Pois é, velho. É disparidade grande e a grande questão é que o Chelsea não vive um bom momento, né? Eu acho que esse é o principal ponto que a gente traz aí dessa partida. 3 jogos sem vencer aí dos Blues, a equipe que estava muito bem na temporada. O Chelsea que, inclusive, era a equipezinha ali que estava na vice-líder e já caiu para quarto. Vamos ver agora, inclusive, isso aí. Vamos ilustrar melhor lá no nosso aplicativo do Game Arena, que já tá pintando aí na tela para vocês. Inclusive, ó, o retrospecto recente dos dois é até igual, tá? Isso. Tabela de classificação. Chelsea já caiu para quarto lugar, 35 pontos, está atrás de Nottingham Forest e Arsenal, e obviamente do Liverpool, que está disparado lá na liderança. E o Crystal Palace brigando ali contra o rebaixamento, né, velho? 15º lugar, é uma equipe que só está a 5 pontos do Z3, né? Lembrando lá que na Premier League é diferente do Brasileirão. O Ipswich fecha ali a zona de rebaixamento com 15 pontos marcados. Muito bem, vamos agora para os confrontos recentes, né? Começando pelo Crystal Palace, né, que vem de vitória contra o Southampton, né, uma vitória obrigatória Justa, essa aí, né, necessária. 2-1. Antes empatou com o Bournemouth fora de casa 0-0. Até bom o resultado também, tá? Bournemouth tá bem, Bournemouth tá bem. E aí perdeu pro Arsenal, ok, né? Tudo bem, foi 5-1, mas é um time que tá ali, é o vice-líder. Foi eliminado pelo Arsenal também na Copa da Liga. Antes disso, venceu o Brighton fora de casa, 2-1. Até vem de uma sequência boa, né? 2-2 com o Manchester City, pode ser um tropeço, pelo que tirando os jogos contra o Arsenal, ele já não perde há um tempo. Mas ganhou do Ipswich fora por 1-0 também, empatou em 1-1 com o Newcastle, empatou em 2-2 com o Aston Villa. Ó, na Premier League são 8 jogos consecutivos que ele só tem uma derrota, que foi o 5-1 do Arsenal. Os outros 7 ele não perdeu. Momento razoavelmente bom. E conseguindo deixar seus golzinhos aí também, tá? Com exceção desse 0-0 aí contra o Bournemouth, vem deixando seus gols também. O Crystal Palace. Agora Blues? O Chelsea, Fábio, vinha voando, mas caiu, viu? 3 joguinhos sem vencer. E, assim, esses 2 últimos jogos fáceis, né? Esperava-se 6 pontos do Chelsea aí até. Em casa contra o Fulham, tomou uma virada, inclusive. Até contra o Everton, né? Fora de casa. Não, também. Cara, era... Filho, eu acho que 9 pontos dava pra prever aqui do Chelsea. 7 pontos, assim, dizendo, tropeça vamos dizer. Mas o Ipswich não tinha vencido em casa na Premier League nessa temporada. Fazia 25 anos que o Ipswich não ganhava. E o Chelsea que faz gol todo jogo não fez, né? Contra só fez um nos últimos 3. Toma muitos gols, que é a do Ipswich. Realmente sentiu aí a maratona do final do ano, né? O Chelsea que vinha bem. Muito jovens, né, também, velho, o Chelsea. O Chelsea que quando estava jogando só Conference, né, que ele até joga com o time reserva, ele tinha uma semana toda ali para descansar, agora teve que jogar Natal, Ano Novo, e aí realmente sentiu a sequência pesada e tem um jogo também que é até mais difícil do que esses... Joguinho complicado. Tudo bem que o Fulham é um time chato também. Mas eu acho que por esse momento do Crystal Palace, um jogo fora contra eles, eu acho que é até mais difícil do que em casa contra o Fulham, tá? Bom, vamos agora pro momento bet nacional, né? Já vimos aí que as equipes não estão... o Chelsea não está tão bem, o Palace está bem, a odd pro Chelsea está alta, né? No caso, eu acho que tá... Cara, não dá pra confiar, velho. Eu acho que pelo momento do Chelsea não dá pra confiar. No caso, eu tô achando baixa essa odd do Chelsea até, tá? Ao meu ver, se ela tivesse um pouquinho mais alta, talvez até a gente enxergasse mais valor. O empate nulo, eventualmente, no Chelsea poderia ter seu valor, mas como a odd da vitória é muito baixa, o empate nulo também vai ser muito baixinho, né? 1,43 apenas. Então, foge disso aqui. A gente não acaba enxergando valor em nada a favor dos Blues e vamos focar em gols, né, velho? Acho que pelo momento ruim do Chelsea, dá pra gente confiar que o Crystal Palace vai conseguir deixar seu golzinho. O momento da equipe é bom também do Crystal Palace. Isso. Né? Um time que nos últimos 8 jogos de Premier League só perdeu um, que foi pro Arsenal em casa. E conseguiu deixar seu gol também nessa partida. Então, velho, ambas marcam, ao meu ver, uma pedida mais safe do que a vitória do Chelsea. Mesmo a odd sendo mais baixa, eu acho que aqui é mais tranquilo, eu enxergo mais valor nesse ambas marcam aqui. O Chelsea não marcou no último jogo, né? Eu tenho sempre aquela teoria. Quando um time que faz muitos gols não faz no jogo anterior, é porque ele vai fazer no seguinte. Ele não fez contra o Everton, fez no seguinte contra o Fulham. Eu acho que um time como o Chelsea, assim, que tem um ataque forte, dificilmente passa 2, 3 jogos sem balançar as redes. E que tava com numa sequência absurda de jogos marcando gol e de jogos sem perder também, né, o Chelsea. Então, assim, depois dessa sequência relativamente ruim e recente que ele teve, eu acho que a gente pode confiar, sim, de fato, que o Chelsea vai conseguir deixar seu golzinho. Por isso, 50 nela. Muito bem. Então, nossa sugestão de aposta aí para o duelo londrino entre Crystal Palace e Chelsea é o ambas marcam aí. Acreditamos que as duas equipes irão balançar as redes. Bom, agora vamos para o nosso último jogo dessa edição do Bets do Dia, que é também do Campeonato Inglês, Manchester City e o West Ham. Vamos colocar na tela as informações do confronto, né? Jogo sábado, também ao meio-dia, lá no Etihad Stadium, né? A casa do Manchester City. Primeira rodada aí do segundo turno do Campeonato Inglês. Matheus Montenegro. Que enfim voltou a vencer, Voltou a vencer, né? Mas também foi o Leicester, né? Mas também nessa sequência ele tinha enfrentado vários outros times ruins e não conseguia ganhar de ninguém, né? Tinha empatado em casa com o Everton, por exemplo, né?
Enfim, City contra o United, olha só, será que o Manchester City vai conseguir engatar 2 vitórias seguidas? Coisa que não acontece há o quê? Em 6 meses? Faz tempo. Tá, cara, nos últimos 14 jogos, ele só ganhou 2, né? Acho que é por aí que as contas do Manchester City. Enfim, não vive uma grande fase ainda, é um time que não passa tanta confiança. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso aplicativo do Game Arena para ver a situação do Manchester City e também do seu adversário West Ham, que vem de uma sonora goleada, diga-se de passagem, para o Liverpool, né? Retrospecto recente do West Ham, é bem dizer, o dobro aí do Manchester City até, tá? Tabela classificação, Fábio, mano. O Manchester City tá lá atrás ainda, pode-se dizer, 6º lugar. É muito pouco para o City. Estaria indo para a Conference, né? Era nesse momento. Tá distante. Assim, qualquer coisa fora de Liga dos Campeões é... É, loucura. Título não dá mais, não tem condições. Velho, já é 14, pode ir para 17 a diferença. Título, o City já acho pode dar adeus. Eu acho que é brigar ali, mirar o G4, né? Para salvar Champions. A temporada, pelo menos para o ano que vem ter a Champions novamente. Porque eu acho que a única possibilidade aí, alguma briga, né, que o City pode ter nesse campeonato, tá muito mal, 31 pontos. E a equipe do West Ham tá ali, né, no seu campeonato de meio para baixo, né, 23 pontos, tá 8 da zona, também não tá tão perto. Mas é um time que não dá aquele passo a mais, né? Até faz boas contratações, mas não chega numa Liga dos Campeões. Pois é, e a gente até viu aí, por exemplo, o Newcastle conseguiu chegar no Champions recentemente, teve o Aston Villa chegando agora, a gente viu o Nottingham Forest nessa temporada ali. O West é um time que tem esse potencial, mas você definiu bem. Quase, né? Essa temporada aí ele tá mais perto da zona, por exemplo, velho. Tá 8 pontos ali da zona de rebaixamento, 13º apenas, né? Bom, vamos para os confrontos? Vamos lá. Vamos relembrar a sequência negativa do Manchester City. Teve até uma vitória, né? 2-0 contra o Leicester. E aí 1-1 com o Everton em casa, né? Tropeço, perdeu para o Aston Villa 2-2, perdeu para o United, né? 2-1. Perdeu para a Juventus, Liga dos Campeões, empatou com o Palace fora de casa. E aí venceu o Forest, né? Que é o 3º colocado. Um jogo que era até bem difícilzinho. Foi o que venceu até de uma forma mais tranquila. E aí também tropeços, né? Mas em casa, pelo menos o time até é melhor, né? Essas vitórias foram em casa, se a gente lembrar, contra Forest e Leicester. Tem esse ponto, né? É bem verdade que não tem saído tantos gols assim como a gente era acostumado de jogos do Manchester City, tá? A gente observa ali que só ultrapassou a marca de 4 gols em uma partida, foi no 3-3 contra o Feyenoord, no 4-1 contra o Sporting e aqui no 5-0 contra o Sparta Praga, ou seja, todos os jogos de UEFA Champions League, né? Jogos da Premier League ali, o Manchester City ele deu uma diminuída na sua média de gols, que era muito alta. A gente observa aí uma tendência de sair no máximo 3 gols aí nesse recorte recente, muito porque o sistema ofensivo caiu muito de produção, tem deixado muito a desejar. E o West Ham, Fábio Hermano? O West Ham venceu, né? Na verdade, ele perdeu, né? Ele venceu o Southampton antes e aí foi goleado em casa para o líder Liverpool, 5-0, né? Até segurou no início do jogo ali, mas depois que saiu o primeiro do Liverpool, abriu. Depois que Salah abre a porteira, aí teve empate contra o Brighton em casa, empate contra o Bournemouth, vitória contra o Wolverhampton. Sofre muitos gols, né? Só não sofreu do Southampton também porque... aí, pelo amor de Deus, né? Aí perdeu até pro Leicester, né? 3-1. Perdeu pro Arsenal 5-2 em casa. Um time que toma muitos gols, né? E não dá pra passar confiança, né, velho? Time muito instável. Quando conquistou vitórias foi contra adversários fracos, contra o Southampton ali, por exemplo, contra o Wolverhampton, a equipe já parte de baixo da tabela, então não dá pra confiar. Esse é um jogo que não dá pra confiar em nenhum dos dois, velho. É a cara desse confronto. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional. Não dá pra confiar em nenhum dos dois, mas temos que buscar algo, né? Buscar algo, né? Mesmo sem confiar. Cara, Manchester City, odd muito baixa, 1,32 é aquela coisa, né? O site ele não deixa de precificar o poderio que existe no elenco do Manchester City, que é muito superior ao West Ham, mas a gente tem que prezar sempre pelo contexto também. Ao meu ver, não dá pra confiar de jeito nenhum na vitória do Manchester City pagando 1,32, até porque se a gente fosse buscar algo de valor, teria que ir no handicap menos 1,5 para o City vencer por 2 gols de diferença. E ainda vive esse momento de instabilidade, não acredito que seja uma boa. Em contrapartida, a gente tem até odds de valor a favor do West Ham, né? Poderia pegar, por exemplo, um handicap mais 1,5 pagando 1,95, o West Ham perder por até um gol, mas também não dá pra confiar. Um gol do West Ham também deve estar pagando bem, vê aí. O gol do West Ham, 1,50. Não tão bem como eu imaginava, mas... eu tenho meu pé atrás. Até porque nas vitórias do Manchester City, ele conseguiu vencer ali por 2-0 e 3-0, né? Mas ao meu ver, velho, uma ótima pedida para esse confronto já que essa disparidade de odds está muito grande, espera-se uma vitória tranquila, entre aspas, né, do Manchester City em termos de odds, cara, a gente tem um menos de 4 gols pagando 1,54, que é uma odd muito alta, considerando esse mercado de 4 gols. Velho, se sair 4 gols, a gente ainda está protegido. O dinheiro é reembolsado. E como eu destaquei, só saíram mais de 4 gols, ou seja, para ser head aqui, né, sair 5 ou mais, em jogos recentes da Champions League do Manchester City. O 3-3 com o Feyenoord, 4-1 que perdeu para o Sporting e 5-0 no Sparta Praga.
Na Premier League, já não acontece há um bom tempo de sair 5 ou mais gols no Manchester City. Desde que começou essa sequência ruim, só saiu 4 gols no jogo contra o Tottenham. E aí ainda seria reembolso. A gente não perderia. Então, ao meu ver, estamos muito protegidos. Acho uma aposta maravilhosa. Pode sair até 3 gols, que é green, é dinheiro no bolso. Por isso, selo Hotbet, vamos com 100zão. Essa é a nossa sugestão de aposta. A principal desse sabadão de Premier League, também de Copa do Rei e de futebol italiano é esse jogo do Manchester City. Muito bem, então 100zão aí para sair até 3 gols, né? Aí para ser green, isso. E aí, se sair 4, estamos protegidos ainda. Reembolsado, só se sair 5 gols 5 ou mais para perder dinheiro. A gente tem, muita coisa. Então, consideramos a aposta mais segura para esse sabadão aí, no duelo entre Manchester City e o West Ham. E com esta análise, com esta dica, a gente chega ao final, tá? Dessa edição do Bets do Dia. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Recados finais, tá? Segue a gente nas redes sociais e @TVBetOficial. Você que tá no YouTube, dá aquele joinha, tá? Dá aquela moral, comenta aí, se inscreve no canal. Enfim, entra também no nosso site tvbet.com, tem mais conteúdo para você apostador. Não é isso, Matheus Montenegro? Isso mesmo, Fábio. Um forte abraço. Vamos que vamos para 2025, muitos greens, né? Isso. Domingão tem edição também, tamo junto. Todo até dia. a próxima.